O desenvolvimento econômico de Santa Rita de Caldas está intimamente ligado ao contexto da economia mineira ao longo dos séculos, marcado pela demanda crescente e pela diversificação de atividades produtivas em função das necessidades da população. Desde os tempos coloniais, o estado de Minas Gerais se consolidou como uma das principais regiões de mineração do Brasil, atraindo migrantes de várias partes em busca de ouro e diamantes. No entanto, a busca por riquezas minerais impulsionou não apenas a economia local, mas também a necessidade de criar atividades secundárias, como a agricultura e a pecuária, e Santa Rita de Caldas acompanhou esse movimento de produção de alimentos, uma vez que não foi encontrado em sua região nem ouro nem pedras preciosas. Para entender o desenvolvimento econômico de Santa Rita de Caldas, é necessário compreender como a economia se desenvolveu a nível estadual. No período colonial, os centros urbanos de Minas Gerais estavam isolados de outras regiões devido à dificuldade de transporte. A enorme distância até os polos urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, tornava o abastecimento complicado, e o transporte por trilhas longas, acidentadas e mal sinalizadas tornava-se uma missão desafiadora. Em épocas de seca, caravanas demoravam entre 3 e 4 meses para percorrer o trajeto entre São Paulo e Belo Horizonte, enfrentando, além da exaustão, o risco de doenças como a malária. Durante as estações chuvosas, de setembro a março, as trilhas tornavam-se ainda mais intransitáveis devido a enchentes e deslizamentos, condições que até mesmo os indígenas evitavam. Essas dificuldades contribuíram para a escassez de alimentos e bens nas áreas mineradoras, e com a chegada de milhares de novos habitantes nas regiões de exploração mineral, a fome tornou-se um problema sério na década de 1700. O comércio local reagiu, e gradualmente, a pecuária de subsistência começou a suprir as necessidades da população. No início do século XVIII, um boi comprado em São Paulo por R$ 2.000 era vendido em Minas Gerais por R$ 150.000, o que ilustrava bem a alta lucratividade que o transporte de alimentos e bens podia gerar. Foi então que se iniciou o ciclo pastoril em Minas Gerais, marcado pela criação de bovinos, suínos e equinos. Esses animais vagavam por pastos naturais e eram reunidos apenas para o abate. Produtos como carne seca, toucinho e queijo tornaram-se itens importantes de exportação, sendo distribuídos para outras províncias e para a corte no Rio de Janeiro. A pecuária ganhou destaque na economia local em detrimento da agricultura, pois além de requerer menos mão de obra, o transporte de gado, diferente do de grãos, podia ser feito pelos próprios animais. Esse ciclo econômico foi fundamental para a formação da base de abastecimento da população mineira e para o desenvolvimento das primeiras rotas de comércio. A chegada da família real ao Brasil em 1808 e a abertura dos portos para o comércio internacional trouxeram profundas mudanças econômicas para o país. O Rio de Janeiro, que tinha 50.000 habitantes, viu sua população dobrar até 1822, o que aumentou a demanda por produtos de Minas Gerais e fortaleceu a pecuária, enquanto as novas políticas econômicas permitiram a importação de máquinas e o estabelecimento de empresas estrangeiras, sobretudo britânicas, no Brasil. Incentivou-se também a produção agrícola, e as terras de mata fechada, antes vistas como sem valor, passaram a ser cobiçadas para cultivo, enquanto as terras sem mata, que serviam para a pastagem, perderam seu prestígio inicial. Ao longo do século XIX, a necessidade de mão de obra tornou-se um problema com a redução do tráfico de escravos, levando à entrada de imigrantes, especialmente italianos, para o trabalho na lavoura. Entre os anos de 1901 e 1902, por exemplo, o Brasil recebeu mais de 51.000 imigrantes, sendo a maioria deles italianos. O sistema de parceria que permitiu a vinda de europeus para o trabalho agrícola inicialmente enfrentou resistência da sociedade local, acostumada com o uso de escravos, mas aos poucos tornou-se parte do sistema produtivo da região, especialmente
com o aumento das fazendas de café. Na zona rural de Santa Rita de Caldas, a produção agrícola inicial focava-se no cultivo de milho e mandioca para a produção de farinha. Também havia pequenas plantações de cana-de-açúcar, voltadas para a produção de açúcar de consumo local e para a cachaça, uma das poucas bebidas alcoólicas disponíveis. Com o passar do tempo, a produção agrícola diversificou-se, com destaque para o tabaco, que se tornou uma importante fonte de renda para o sul de Minas após 1840. Em 1870, o café tomou o lugar do tabaco e passou a ser o principal produto de exportação mineiro, estabelecendo-se como símbolo da economia regional. Essa mudança transformou a estrutura da produção agrícola em Santa Rita de Caldas e outras cidades do sul de Minas, que passaram a precisar de uma logística mais complexa para escoar a produção. A agricultura exigia mais trabalhadores e uma organização mais detalhada do que a pecuária, incluindo a limpeza do terreno, o plantio, o cuidado com pragas e a colheita, além do transporte para os centros consumidores. Entre as culturas que se tornaram populares estavam o arroz e o feijão, ambos ricos em proteínas e essenciais na dieta local. Nos primórdios do povoamento, as fazendas ocupavam extensões de terra de até 20 quilômetros e eram autossuficientes. Cada propriedade era quase uma pequena comunidade, com suas próprias oficinas, ferreiros, alfaiates, tecelões, além de trabalhadores que produziam alimentos e roupas para o consumo interno. Essa autossuficiência foi uma característica marcante das grandes fazendas mineiras do século XIX. As fazendas produziam carne, toucinho, queijo, leite, cachaça, tecidos e até mesmo ferramentas, dependendo muito pouco do comércio externo para suas necessidades básicas. Isso também ajudou a criar uma cultura de confiança mútua e reciprocidade, pois a circulação de moeda era limitada e muitos negócios baseavam-se em trocas ou vendas a prazo. Com a modernização do Estado e o aumento da população, Santa Rita de Caldas viu suas atividades econômicas mudarem. O ciclo do café impulsionou a demanda por transporte mais rápido e eficiente, e nesse contexto, a chegada das ferrovias foi um divisor de águas. A ferrovia mogiana, que chegou a Poços de Caldas em 1886, e o ramal da aviação férrea do Sapucaí, inaugurado em Ouro Fino em 1896, trouxeram novas perspectivas econômicas para a região, permitindo que a produção agrícola e pecuária fosse escoada com muito mais agilidade para São Paulo e Rio de Janeiro. A inauguração da estação de Poços de Caldas foi um evento significativo, com a presença do imperador Dom Pedro II e a realização de festividades e eventos públicos. As estações ferroviárias da região foram fundamentais para conectar Santa Rita de Caldas ao cenário nacional e internacional, facilitando o transporte de produtos e a chegada de mercadorias manufaturadas. A expansão do transporte ferroviário permitiu que o café, principal produto de exportação, fosse transportado rapidamente para os portos e impulsionou a circulação de mão de obra para as fazendas, resolvendo a carência de trabalhadores nos períodos de safra. Até a chegada das ferrovias, o transporte de mercadorias dependia de cargueiros de mulas e burros, além dos carros de boi, que eram lentos e exigiam paradas constantes, impossibilitando o transporte de produtos perecíveis. Um exemplo disso era o fazendeiro Cassimiro Osório de Carvalho, que engordava imensas quantidades de porcos e os levava tangidos para a indústria de banhas do João Malaquias, na cidade de Pouso Alegre. Com as ferrovias, o escoamento de produtos foi acelerado, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico de Santa Rita de Caldas. A industrialização em Santa Rita de Caldas, embora mais modesta, também teve sua importância. No final do século XIX e início do século XX, surgiram as primeiras indústrias de alimentos, focadas principalmente na produção de derivados do leite e frutas. A fabricação de queijos e doces ganhou destaque, e produtos como o queijo e o doce de pêssego
começaram a ser comercializados para hotéis e outros estabelecimentos de cidades vizinhas, como Poços de Caldas. A produção vinícola também se desenvolveu a partir das décadas de 1860 e 1870, com a introdução de parreirais e a produção de vinho para consumo local e regional. A transformação econômica de Santa Rita de Caldas continuou ao longo do século XX, com a diversificação das atividades rurais e o surgimento de pequenas indústrias locais. A pecuária manteve-se como um pilar da economia local, sobretudo a produção de leite e carne, que abasteciam as indústrias de laticínios e doces. Nos anos 1930, a batata começou a ser cultivada na região, mas foi só a partir dos anos 1970, com a tecnologia de irrigação, que a produção se expandiu, tornando-se um importante componente da economia de Santa Rita de Caldas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o transporte de mercadorias voltou a enfrentar desafios, pois faltava combustível, e muitos produtores tiveram que recorrer novamente ao uso de cargueiros de tração animal. Esse período de escassez destacou as dificuldades que ainda existiam na economia local. Embora a situação tenha melhorado significativamente após o fim do conflito, com a reabertura das estradas e a chegada dos primeiros caminhões, que tornaram o transporte de mercadorias muito mais rápido e eficiente. Na década de 1950, Santa Rita de Caldas era um grande produtor de queijo e vinho. A pecuária e a agricultura continuaram a desempenhar papéis importantes na economia local, com a cidade mantendo sua característica de produção rural. A indústria de alimentos ainda era o principal setor industrial, destacando-se empresas como a Agroindustrial Israel Silva, a Fábrica de Doces Coroa e a Fábrica de Doces Arlete, que se tornaram referências pela qualidade dos produtos. Esses estabelecimentos foram pioneiros na industrialização de produtos locais, como o queijo e o doce de leite, ajudando a transformar a cidade em um polo de produção alimentar. Hoje, Santa Rita de Caldas é uma cidade que preserva suas raízes rurais, mas que soube se adaptar aos desafios econômicos ao longo dos séculos. A história econômica da cidade reflete as mudanças sociais e culturais de Minas Gerais e do Brasil, e suas fazendas e indústrias locais são testemunhos vivos dessa trajetória de resiliência e adaptação. Esse texto é uma adaptação de um trecho do livro Santa Rita de Caldas, do povoamento ao começo da vida civil, Fragmentos Históricos, volume 1.